Olá, eu sou Jorge Santos e você está no canal Tarô Terapia, uma jornada de autoconhecimento através do tarô. Este é um canal interativo onde os temas abordados são sugestões de vocês consulentes. Caso você ainda não tenha participado com uma sugestão de tema, encaminhe para que o universo, através dessa fantástica ferramenta que é o tarô, possa abordar o tema que você sugerir, ok? Atendendo mais um tema, hoje nós vamos ver o que o universo, o que o nosso terapeuta tarô tem para nos revelar sobre desapego. Uma sugestão de uma inscrita aqui no canal, que eu vou sempre colocar aí, tá? O nome da pessoa que sugeriu. É um canal interativo, então vocês têm que estar aí, né? Aparecendo, nem que seja o nome, fazendo parte do canal, que é muito importante. Então nós vamos falar um pouquinho sobre desapego. Nós temos dificuldades muitas vezes, né? Quando nós precisamos soltar algumas coisas, até mesmo situações, ou nos desapegarmos até mesmo de coisas que já não fazem mais bem para a nossa vida, ou não fazem mais sentido, e ficamos arrastando, né? Muitas vezes o desapego aí se torna necessário. Se a gente não desapega, a gente não flui, a gente não evolui, não caminha. O nosso terapeuta tarô, ele traz por desapego a estrela. Olha só. Desapegar é acreditar na sua capacidade. A estrela, ela fala de nosso brilho, fala da nossa força, fala da nossa esperança. A estrela é uma carta maravilhosa. E a estrela, ela existe dentro de cada um de nós. Teve um tema aí que já foi abordado e o tarô também veio com essa mensagem, né? Então, muitas vezes, nós temos medo de nos desapegarmos de uma situação, de uma pessoa, ou sei lá o que, né? Desapegarmos aí de bens materiais. Muita gente é apegado a bens materiais. Então nós temos que acreditar no seguinte, que nós somos muito mais do que este apego que nós temos, que nós vamos além, que nós somos mesmo uma estrela que nasceu para brilhar, nasceu para prosperar. E muitas vezes a dificuldade que nós temos em nos desapegarmos de uma determinada situação é porque, consciente ou inconsciente, nós achamos que sem aquela situação, sem aquela pessoa, sem aquele objeto, a gente não vai ficar bem. A gente vai se desequilibrar, não vai ser bom pra gente. Então, muitas vezes, o apego excessivo vai nos causar uma certa dependência. E muitas vezes, nós precisamos soltar determinadas situações. A estrela, ela vem falando também de cura. É curar dentro de nós aquela dependência. Porque existe uma dependência dentro da gente. Se a gente tem tanto apego, nós temos uma certa dependência. Ou pela pessoa, ou pela situação, ou seja pelo que for, tá, gente? Então a gente tem que tomar cuidado nesse sentido, né? Nós devemos ter amor, devemos ter sentimentos, devemos ter consideração, né? Devemos valorizar, mas o apego, ele é desnecessário. Mesmo porque nem o nosso corpo nos pertence, né? Nós temos que cuidar do corpo que habita o nosso espírito. Mas a gente nem isso leva.
E vamos ver aí o que mais o nosso terapeuta tarô vai clarificar, falando um pouquinho mais de desapego. Vamos ver aí. Ele traz um 2 de paus, olha só. 2 de paus, ele fala de termos que soltar algumas coisas, que muitas vezes nós precisamos soltar e não conseguimos, tá? O apego é isso. Você tem que soltar e não consegue. Nós temos um 7 de copas. Ele traz também um 4 de espadas. E traz também um as de copas. Muito bem. Então nós temos que acreditar em nós, na nossa força, na nossa capacidade, saber do brilho da estrela que temos dentro de cada um de nós e não sermos tão voltados ao apego, seja ele emocional, seja ele por alguma coisa, por alguma pessoa, por algum objeto, não interessa. Apego ao trabalho, apego ao carro, apego a isso, não interessa, tá? Então nós temos que nos vermos como uma estrela. Nós somos maiores, somos capacitados para isso. E ele abriu aqui com 2 de paus. Essa carta do 2 de paus, ela sempre fala que nós precisamos dar início sempre àquilo que nós queremos para a nossa vida, aquilo que nós projetamos para nós. Eu sempre falo dessa carta como a representação das 2 primeiras colunas do alicerce que nós queremos levantar, né, construir. E aqui, nesse deck, nesse tarô aqui, ó, o 2 de paus ele aparece, vamos ver se dá uma... Às vezes a luz dá um brilho aqui e ela fica meio opaca, né? Eu quero que fique bonitinho. Aê! Muito bem. Olha lá, gente. O que acontece? Vocês veem aqui que tem 2 janelinhas. Uma mostra um céu azulado e a outra mostra um céu mais cinzento. Tá certo? Então nós temos um projeto, nós começamos a elaborar esse projeto e erguer as colunas deste projeto. Só que chega num determinado ponto que nós ficamos ali parados, estagnados. E o que nós devemos levar adiante? Esse projeto, ele tem que ter uma finalização, né? Eu não posso levantar só 2 colunas, eu preciso de 4 colunas para levantar uma casa. Só que, de um lado, essa janela que tem um céu azulado, fala da esperança. Fala dessa estrela que está dentro de nós. E do outro lado, fala do nosso lado mais sombrio, o lado mais oculto, né? Que é a nossa incerteza, as nossas dúvidas, aquilo que nos traz medo, que deixa mais acinzentada aí a nossa mente. Então, muitas vezes nós estagnamos e não damos continuidade a muitas coisas na nossa vida. E muitas vezes é o quê? A nossa própria vida, porque estamos apegados a uma situação, a um relacionamento, a uma pessoa, a algo que a gente não queira se desfazer, e por aí vai, tá certo? 7 de copas. O tarô nos fala que muitas vezes nós temos dificuldades em soltar as situações. E com esta inflexibilidade, com esse apego excessivo, nós muitas vezes não percebemos as oportunidades que temos à nossa volta. Não percebemos que nós temos muitas coisas que podem nos levar para um outro caminho, nos dar um novo rumo. Nós temos situações que muitas vezes nos pedem as escolhas. E muitas vezes a escolha necessária é se desapegar da situação, da pessoa, do bem, seja lá o que for. Então nós muitas vezes, né, por travarmos aqui no meio do caminho, não sabemos fazer as escolhas certas, porque não vemos tudo aquilo que está à nossa volta, tudo aquilo que a vida nos oferece. 4 de espadas. O apego excessivo, ele bloqueia o nosso mental, a nossa expansão, a nossa estrela de fluir. O apego excessivo
causa-nos insegurança. E muitas vezes nós, com aquele apego que nós temos demais, achamos que não temos a capacidade que está dentro de nós. Avaliar a nós mesmos se faz muito necessário. Eu costumo dizer o seguinte, né? Lá no outro canal, quando a gente fala de amor. Perdi meu amor, ou meu amor me trocou por outra, sei lá, seja lá o que for. Eu sempre falo, ninguém nasceu grudado com ninguém. Tá certo? Você não nasceu já casado. Você não nasceu já com uma casa de campo, uma casa de praia. Você não nasceu já dirigindo o seu automóvel. Tudo que você teve e tem na vida foi porque você conquistou. E muitas vezes o apego demais excessivo acaba com o nosso próprio brilho, com a nossa própria essência. E nós teremos dificuldade em compreender melhor as nossas verdadeiras emoções. E sabermos que nós também precisamos ter determinação, usarmos do bom senso, da razão, não deixar que uma situação, que algo que a gente é muito apegado, seja mais brilhante, mais radiante do que nós que somos e temos essa estrela dentro de nós. O As de Copas ele veio falar de início, que por mais que a gente tenha apego, saibamos confiar em nós mesmos. E que possamos, assim, compreender a nossa importância e saber que seremos sempre preparados, vamos dizer assim, né? Competentes para encarar aí novos desafios. O As de Copas, ele fala de sentimento. Quando a nossa estrela está muito apagadinha, é porque o nosso sentimento para conosco também não está lá muitas coisas, né? E quando não estamos tão bem, estamos mais apegados ao outro, ao relacionamento, ou à situação, ou a tantas outras coisas. Tá certo? Então hoje nós falamos aí de desapego. É uma prática, tudo é uma prática na vida, é um exercício. E o tarô trouxe essa visão, né? De uma forma para que vocês compreendam, recebam esse recado. E claro que os temas poderão ser repetidos, porque cada hora o tarô vai falar uma coisa, porque o tarô é infinito. E nós teremos outras visões, outras, né, tendências relacionadas se for o mesmo tema. Mas gostaria muito que você fizesse como a nossa amiga que participou hoje com o tema desapego, para que você também deixe aí sua sugestão, tá certo? Eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo, no nosso próximo encontro, para mais uma jornada de autoconhecimento comigo, Jorge Santos, aqui no canal Tarô Terapia. E se você ainda não conhece o canal Tarô, Paz, Luz e Amor, dê uma passadinha por lá. Até logo mais, meu muito obrigado. Tchau, tchau.